Fala, Cruzeirense! E aí, líder? Você tá bom? Eu acho que tá, né? Eu acho que tá, porque tá todo mundo feliz da vida. Quem torce pro Cruzeiro tá feliz, quem não torce pro Cruzeiro, que se dane, tá torcendo errado. Meu nome é Emerson Araújo, faço lá o canal 6x1, participo da Samuca TV e toda semana eu estou aqui neste espaço maravilhoso no canal Fala Cruzeirense para fazer um resumão do que foram os últimos dias do Cruzeiro, a semana celeste aí, o que teve de bom, o que teve de ruim. E nessa semana, particularmente, temos muita coisa boa para falar. Só um detalhezinho ou outro ali que poderia ter sido melhor, mas muita coisa legal para falar, porque o Cruzeiro é simplesmente o líder do Campeonato Brasileiro neste exato momento. Deixou o resto para trás. Ah, mas se o Flamengo ganhar, dane-se. O Flamengo tem um jogo a menos, se ganhar, o Flamengo na frente, eu sei. Mas o Cruzeiro, neste momento, é o líder, o time com melhor aproveitamento do campeonato. Então, vamos curtir, tá? Mas como a ideia é fazer aí uma retrospectiva da semana, né? Vamos começar então do jogo lá do final de semana, domingão. Cruzeiro recebeu o Grêmio no Mineirão. Se você tá aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no Fala Cruzeirense, tá? Cruzeiro recebeu o Grêmio no Mineirão, a volta do futebol depois de um longo e tenebroso verão, barra inverno, sei lá, enfim, depois de um grande período, né, um mês sem jogar, teve lá a Vitória Cup, os amistosos no Espírito Santo, mas jogo mesmo, jogo para valer, o retorno foi contra o Grêmio, e aí aquele negócio, né? Vamos enfrentar Mano Menezes de novo e tudo mais, que era o técnico do Grêmio, Grêmio que gosta ali de congestionar o jogo, fazer aquele futebol mais defensivo, seria um desafio para o Cruzeiro que a gente acabou superando de uma forma mais fácil até do que o imaginado, tá? Cruzeiro 4, Grêmio 1, fora os ameaços, e olha que no início do jogo o Cruzeiro demorou um pouquinho para conseguir impor o seu ritmo, né? O Grêmio estava conseguindo congestionar as ações ali, um jogo bem travado e tudo, um futebol mais lento, não estava muito legal não. Mas aí o Cruzeiro começou a botar pressão, começou a encaixar as jogadas, teve inclusive um bom passe ali do Matheus Pereira, Caio Jorge já mandou pro gol ali, o Thiago Volpe, goleiro do Grêmio, fez uma boa defesa, aí já foi aquecendo as turbinas. Logo depois, ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro abre o placar com uma belíssima jogada, inclusive, que sai de uma cobrança de lateral, né? O Cruzeiro começou a partida com o William, mas ele tomou a pancada do Kahneman muito cedo, saiu para a entrada do Fagner. O Fagner bateu rápido o lateral, Caio Jorge recebeu ali, tocou no Matheus Pereira, o Matheus devolveu por cima da zaga do Grêmio, né? Por cima ali do Kahneman e tudo mais, enfim, e do Wagner Leonardo, ficaram pelo meio do caminho, o Caio Jorge matou no peito e finalizou de canhota ali, a bola quicou, encobriu o goleiro, coisa linda, 1-0 para nós, Cruzeirão na frente. Logo depois, segundo gol do Cruzeiro, que nasce uma cobrança de escanteio do Pereira, a bola vai na área, Lucas Silva devolve, Fabrício Bruno ganha de cabeça, e aí o Kahneman protege ali para a saída do goleiro Thiago Volpe, o Christian com uma loucura e uma destreza impressionante, ele se esgueirou ali, conseguiu dar um toquinho, tirar do goleiro, a bola ficou viva e o Vidalba completou para o gol vazio. Aí o Vidalba sai comemorando e o Bandeira, ó, impedimento. E aí, meus amigos, para quem reclama do VAR, o VAR funcionou muito bem, tá? Porque aí lá o árbitro de vídeo traçaram as linhas lá e deu para ver nitidamente que tinha um jogador do Grêmio que ficou com o pezinho para trás ali, né? Dando condição para todo mundo na jogada. Então o Christian estava em condição legal, o Vidalba também atrás da linha da bola. Gol do Vidalba, e aí ele comemorou de novo, aí foi uma festa e tudo mais. Inclusive, esse jogo tem um vídeo aqui no canal Fala Cruzeirense, né, com os bastidores, vídeo que foi feito pela Mari. Tem lá, inclusive, a minha participação xingando o Mano Menezes. Se você não assistiu esse vídeo, acompanhe que ficou muito legal lá tudo que a gente fez conversando com os torcedores, tá bom? Tá aqui no canal Fala Cruzeirense, o Cadu vai botar no card aí para vocês verem também. Mas enfim, 2-0 pro Cruzeiro no primeiro tempo, aí ficou tranquilo, né? Fomos pro intervalo ali, pô, tá beleza, tá da hora sim. Volta 3-0 pro Cruzeiro. Cobrança de falta lateral ali do Matheus Pereira, mandou para a área, o Caio Jorge de cabeça desvia. Gol de bola parada do Cruzeiro, hein? É, rapaz, tá começando a sair gol de bola parada. O Caio Jorge marcando seu segundo gol na partida, antecipando muito bem. 3-0 para o Cruzeiro. Aí a gente deu uma cochilada. O Cruzeiro teve um momento ali que vacilou, permitiu ao Grêmio algumas oportunidades. Teve uma cabeçada do Alex Santana que passou raspando, uma outra finalização perigosa também. E aí o Grêmio consegue fazer o seu gol. Uma jogada ali que o Fabrício Bruno perde uma dividida, o Grêmio conseguiu uma tabela ali, o Edenilson deixou o André Henrique na cara do gol, ele finalizou no canto, na saída do Cássio, 3-1. Mas aí o Cruzeiro foi lá e falou: ei, calma, vamos controlar o jogo,
não vamos deixar esses caras crescer. E aí o Cruzeiro consegue uma jogada maravilhosa, uma posse de bola de quase 2 minutos, tocando, até uma movimentação do Matheus Pereira para a direita, ele acha um passe no meio ali, Fagner, a bola chega no Lucas Romero, o perro Romero, hein? Aparecendo como um armador para fazer uma enfiada de bola sensacional entre zagueiro e lateral. O Caio Jorge recebe, bate cruzado, a bola ainda dá um beijinho na trave antes de entrar, fechando o placar. Cruzeiro 4, Grêmio 1. Sim, vitória incontestável. O Cruzeiro deu uma amarrotada no Grêmio, que foi coisa linda. E aí já foi a 27 pontos na tabela do Brasileiro, né? Já deu aquela, opa, voltamos bem, saímos para a parada, um pouco preocupados ali, tudo mais. Teve aquele jogo contra o Vitória, né? Com aquela chuvona lá, o gramado horroroso e tudo. E aí voltou jogando bem, já deu aquela animada boa. Daqui a pouco eu falo sobre o jogo do Cruzeiro da quinta-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Que aí na segunda-feira, né? O rescaldo ali da vitória e tudo mais uma negociação que estava muito bem encaminhada, né? Inclusive eu falei sobre ela no vídeo da semana passada, era o Matheus Gonçalves, né? O meia do Flamengo e tudo mais, que poderia vir jogar no Cruzeiro. Estava tudo muito bem próximo de fechar ali. Por 3 milhões e meio de euros, o Cruzeiro ia comprar 50% do passe aí do jovem jogador. A questão é que na segunda-feira o Flamengo foi lá e ressuscitou o No Tienes Palabra, né? Simplesmente o presidente do Flamengo, que tinha dado a palavra para o Pedrinho, acertado as negociações e tudo mais, resolveu voltar atrás, um pouco ali pressão de torcida, né? Os torcedores do Flamengo, a maioria no Twitter e tudo mais, o pessoal ficou meio bolado por vender um jogador por um valor que eles achavam pouco para um clube que está disputando o título com o próprio Flamengo, né? E aí, no Tênis Palavra, foram lá, recusaram, voltaram atrás sobre o que tinham combinado e desfizeram o negócio. O irônico, inclusive, né, é que o Matheus Gonçalves estava jogando na segunda-feira à noite, né, uma partida pelo Brasileirão Sub-20, Flamengo e Atlético Mineiro. Inclusive, o Atlético Mineiro está rebaixado no Brasileiro Sub-20, tá? Deixe sua risada para o rival aqui embaixo. Caíram no feminino, caíram no sub-20, já caíram no masculino, completaram aí o hat-trick, né? Mas nessa partida o Flamengo ganhou de 4-2 do Atlético Mineiro, o Matheus Gonçalves jogou muito bem, fez gol e tudo mais. E aí no intervalo de jogo foram lá falar: ah, Matheus Gonçalves, o Flamengo desistiu de te vender ele? Ah, é? Ué, tava sabendo, não. Enfim, né? Foi quase a fala do Marinho, mas sem os palavrões, e ele saiu muito bem ali, mostrou que o media training tá bem feito, né? Falou: não, mas se o Flamengo não quer me vender, tudo bem, estou à disposição, tudo mais, quero buscar o meu espaço aqui. Inclusive, agora, mais no final de semana, teve até um amistoso do Flamengo contra o Bayer Leverkusen, que o Flamengo ganhou, ele fez gol de novo, e até fez um comentário lá em rede social, pô, não estou me colocando nas fotos depois do jogo. Enfim, tá uma situação assim, meio um rumorzinho, né? Porque ficou um ranço ali, né? O jogador já tinha acertado tudo com o Cruzeiro. O Flamengo aceitou a proposta, tudo encaminhado. O cara já ia jogar do sub-20 e vir para Belo Horizonte. Já estava assim, tudo, né? Segundo ele, tudo certo. E aí o Flamengo não aproveita o cara, ele até foi relacionado para o jogo do brasileiro, mas não teve chance. E aí fica aí nesse cenário, né? Jogando partidas menos importantes, amistosos, jogo do sub-20. Então parece que é um negócio aí que está meio assim, o jogador ficou insatisfeito, mas não parece ser um negócio que vai voltar atrás, tá? A menos que o Flamengo resolva reconsiderar e trabalhar naquele valor que foi lá, mas o Cruzeiro não parece disposto a aumentar a proposta, nada nesse sentido, não, tá bom? Então o Matheus Gonçalves não deve vir para o Cruzeiro. E aí, na quarta-feira, o nosso time sub-20 jogou, né? Já que eu tô falando aqui de sub-20 e tudo mais, a gente teve a partida do nosso sub-20 e aí não foi legal, tá? O Cruzeiro perdeu em casa para o São Paulo por 1-0. Inclusive, o Cruzeiro tem sido muito irregular, né? Já está classificado no Brasileiro Sub-20, ótimo, mas a gente teve um momento muito ruim, aí teve um momento muito bom, chegou a emplacar 10 vitórias, e aí perdeu as duas últimas, tá? No final de semana a gente jogou pelo Mineiro Sub-20 contra o América, perdeu. Inclusive, um carro invadiu o muro da Toca da Raposa durante esse jogo, né? Do Mineiro Sub-20 lá no sábado, acho que foi sábado. Enfim, teve isso, um carro, assim, tem a foto do carro para dentro da Toca da Raposa, assim. Um acidente de trânsito, tá, gente? Não foi nada além disso, não. Pode acontecer.
né? Teve isso no sábado, o Cruzeiro perdeu para o América, e aí na quarta-feira perdeu também para o São Paulo, e assim, é um pouco preocupante essa irregularidade, né? Tem dia que o Cruzeiro goleia, faz grandes atuações, arrebenta o adversário, e no outro jogo não consegue fazer um gol. E mais uma vez foi isso, e o jogo Cruzeiro e São Paulo, particularmente, que eu assisti, foi um jogo bem fraco do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro não fez uma grande partida. Contra o América eu realmente não vi, até porque não tem acontecido transmissão desse tipo de jogo, é algo para o Cruzeiro se atentar aí para a próxima temporada, né? Transmitir pelo menos os jogos que ele for mandante do Mineiro Sub-20 aí, seria bem legal. Mas enfim, o que chamou a atenção dessa derrota do Cruzeiro para o São Paulo, né, além do péssimo resultado, é que o Cruzeiro teve 3 jogadores expulsos, tá? O primeiro foi o Bruno Alves, expulso por um lance de meio campo ali, comecinho do segundo tempo, o Cruzeiro já estava perdendo por 1-0, inclusive, o Bruno Alves foi expulso de uma forma, assim, boba mesmo, né? Ele fez uma falta de meio campo, eu acho que o juiz foi um pouco rigoroso, não precisava ter dado cartão, mas ele fez uma falta, o jogador estava de costas, enfim, o árbitro foi lá, deu o segundo amarelo, mandou para a rua. Aí, com coisa de 10 minutos depois, tipo, o Cruzeiro teve que jogar mais de meia hora com 2 a menos, tá? O Luiz Felipe, que estava jogando na lateral direita, foi expulso de uma forma muito boba. Também já tinha cartão amarelo, o jogador do São Paulo ficou ali na frente da bola, tirando a bola do lugar, enchendo o saco, né, para ganhar tempo ali. Ele foi lá, deu um empurrão no jogador do São Paulo, o juiz deu o segundo cartão amarelo para ele. A arbitragem, inclusive, assim, muito predisposta ao São Paulo, assim, sabe? Uma coisa impressionante. E aí, na reta final, já nos acréscimos ali, não deu nem para ver o lance, porque a transmissão do Cruzeiro estava focando na bola, assim, e teve alguma jogada fora do lance de bola que não ficou visível na transmissão, mas o Murilo Hickman, né, que até joga aí no time principal, estava jogando no Sub-20, ele foi expulso junto com o volante do São Paulo, acho que eles tiveram ali uma desinteligência, então foram 3 atletas do Cruzeiro expulsos, a gente jogou aí muito tempo com com 2 jogadores a menos, na verdade, e assim, pelo menos não tomou mais, né? Porque quando você fica com 2 jogadores a menos, já vem aquele temor, vai tomar uma goleada. Não foi o caso, o Cruzeiro até buscou ali um golzinho e tudo, achar uma jogada, teve algumas finalizações, mas nada muito perigoso, assim, realmente não foi uma grande partida do Cruzeiro. Perdemos, mas estamos classificados, tem mais uma partida ainda na próxima semana contra o Botafogo, e aí fecha a primeira fase e a gente vai saber quem será o adversário do Cruzeiro no mata-mata do Brasileirão Sub-20. Aí na quinta-feira, time profissional do Cruzeiro lá no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, tá? O adversário chato, né? Inclusive, o Cruzeiro não ganhava do Fluminense no Rio de Janeiro desde 2012, considerando jogos no Maracanã, não ganhava desde 2008, e o retrospecto do Cruzeiro no novo Maracanã, né, desde a reforma para a Copa de 2014, era horroroso, tá? O Cruzeiro, em mais de 20 partidas, só tinha ganhado uma vez do Flamengo, lá em 2018, na Libertadores. Mas tudo mudou nesta quinta-feira, porque o Cruzeiro fez 2-0 no Fluminense, lá na casa deles. E aí foi interessante, né? O Fluminense vindo ali num clima festivo, né? Afinal, eles fizeram uma bela campanha no Mundial, foram o melhor brasileiro na competição e tudo, acabaram caindo para o Chelsea na semifinal. Então, assim, o Fluminense veio num clima bom, a torcida compareceu bastante no Maracanã. Foi também a despedida do John Arias, né? O ótimo meia colombiano que foi vendido para o Wolverhampton. Era ali o último ato dele como jogador do Fluminense. Ele, inclusive, se dedicou muito, inclusive, ficou no bolso aí de um cria nosso, né? E foi um duelo que foi muito marcado ali o pré-jogo por quem vai substituir o Kaique. Kaique, que é titular absoluto do Cruzeiro no Brasileiro, né? Fazendo uma temporada muito legal, ele estava suspenso pelo terceiro amarelo. Então, ficou a dúvida. O Jardim vai ter coragem de botar o moleque, o Cauã Prato, 16 anos só, para jogar a partida, ou vai utilizar o William improvisado no setor? O William, que saiu lá pela pancada, mas treinou aí durante a semana, se recuperou e estava em condição de jogo. E o Jardim optou pelo Cauã Prates mesmo, botou o moleque para jogar e ele fez uma partida muito correta, tá? Jogou ali 60 minutos, saiu no meados do segundo tempo para a entrada do William, e com o William a gente até sofreu mais ali na marcação do que com o Cauã, tá? Fez assim, se era um batismo de fogo, ele foi aprovado com louvor, passou bem, e acho que a gente pode dizer que o Cruzeiro tem uma ótima alternativa para o dia que o Kaique não puder jogar, e um atleta de extremo potencial para ser desenvolvido. Mas sobre o jogo em si, né? Sempre bom pontuar também, Cruzeiro enfrentando mais uma vez o Fábio. Isso não é mais uma novidade, né? Afinal, o Fábio saiu do Cruzeiro, foi lá na virada para 2022, mas sempre que o Cruzeiro enfrenta o Fábio ali,
tinha uma dificuldade, né? O Cruzeiro só tinha vencido uma vez, que foi no Brasileiro do ano passado, 2-0 com 2 gols do William, mas tirando isso, o Fábio normalmente levando a melhor. Dessa vez não deu para ele, tá? E o Cruzeiro teve uma bela atuação, começou ali Fluminense com mais posse de bola, o Cruzeiro com as estocadas rápidas ali no contra-ataque, esse jogo de transição que a gente sabe fazer muito bem, né? Que tem sido característica. Wanderson muito ligado no jogo, arrancando ali, buscando jogada e tudo mais. Matheus Pereira já tinha finalizado para a defesa do Fábio, inclusive teve uma primeira finalização assim, mais fácil e teve uma segunda. Pereira fez uma jogada e aí ele faz o passe, recupera a bola do Martinelli, deu uma bomba na gaveta. O Fábio fez uma defesa absurda, mandou para escanteio. Na cobrança do escanteio, o Matheus Pereira manda lá na segunda trave. O Fabrício Bruno subiu absolutamente sozinho. A defesa do Fluminense errou, o problema é deles, né? Cabeceou no chão, a bola pingou no chão, entrou lá no teto do gol, lá no ângulo, assim, ó. Indefensável, belíssimo gol do Cruzeiro. Na frente, Fabrício Bruno marcando seu primeiro gol deste retorno ao Cruzeiro, né? Ele tinha marcado um gol lá em 2016 no Brasileiro contra a Chapecoense. Desde que voltou ao Cruzeiro, foi aí o primeiro gol marcado. E assim, momento ali que você fala, meu Deus, estamos ganhando. Calma, galera, eu não vou surtar, eu vou surtar. Surtei, tá? Ficamos completamente loucos ali. E outro gol de bola parada, hein? Cruzeiro que não fazia gol de bola parada, ficou quase um ano sem fazer um gol de escanteio. Mais um gol de bola parada, assistência do Matheus Pereira. E ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro faz o segundo, uma jogada que foi, como diria o meme, absolute cinema, tá? O Fluminense saindo para o jogo, tentando atacar pela direita, o Fagner rouba a bola. Na dividida ali já ganhou, conduziu e tudo mais. Na hora que chegou ali na linha de meio campo, ali, o lateral esquerdo do Fluminense, fino igual um Velociraptor atrás dele. O Fagner já fez um passe para o Matheus Pereira, que foi coisa linda, assim, passe para o Pereira. O Pereira desmarcou muito bem, abrindo lá na ponta esquerda. O Fagner fez o passe, tomou uma lenhada para a orelha fora, mas segue o jogo, vantagem. Aí o Matheus Pereira dominou, o Thiago Silva saiu na marcação, ele olhou e falou assim, ó, vou chutar, hein? Vou chutar. Você olha a postura corporal dele, assim, ó, vou chutar. O Thiago Silva fechou o bate e ele falou, vai lá, otário. Cruzou a rasteirinha pro meio da área, assim, o Caio Jorge veio no ponto cego do zagueiro, assim, ó, o Caio Jorge veio correndo, assim, o Fuentes, zagueiro do Fluminense, correndo, o Caio Jorge aqui, ó. Preocupa comigo não, irmão, preocupa comigo não, eu tô na segunda trave, preocupa não. A hora que o Matheus Pereira fez o movimento de bater, o Caio Jorge deu uma cortada, assim, né, pela esquerda, assim, ó. Qual que o zagueiro viu, ele já estava fazendo golfe, já estava comemorando, já deu só um nhão, passou no ponto cego ali. O cruzamento foi perfeito, a finalização também, que era uma bola difícil para pegar de primeira. O Caio completou ali, gol vazio, basicamente. 2-0 para nós, aí foi, galera, só segurar, hein? Foi pro intervalo e tudo mais. Cruzeiro voltou, baixou linha, jogou na defesa, e aí o Fluminense começou a marretar, teve finalização pra caramba. Chutou mais de 20 vezes no segundo tempo. No primeiro tempo, foi super equilibrado ali, o Cruzeiro criou as melhores chances, tá? No segundo, o Fluminense já teve muito volume de jogo, não teve oportunidades claríssimas de gol, né? Aquela bola na cara do gol, assim. Sempre tinha ali um jogador do Cruzeiro para tirar, e aí um salve para Fagner e Vidalba, que fizeram cortes providenciais, assim, ó. Tiraram as bolas absurdas, assim. O cara ia chegar e ele, bica para longe. Fabrício Bruno jogou muito bem, o Cauã já elogiei. O Cássio, sempre que solicitado, também fez boas defesas na partida. Então foi uma vitória, assim, muito da hora do Cruzeiro. O Fluminense acertou 3 vezes a trave, é verdade. Um chute de muito longe, que pegou na trave ali e saiu. Teve um chute do Thiago Silva que desviou no Vidalba e pingou no travessão, também foi para fora. E teve uma cabeçada do Lima, que aí foi sorte mesmo. Cabeceou no contrapé, não tinha nada que o Cássio poderia fazer. Os outros dois eu acho que o Cássio até pegaria, tá? A bola foi aquela que pega na trave e vai para fora ali e tudo, mas essa do Lima que pegou na trave e ficou viva ali, realmente foi sorte que a gente deu, mas é isso, né? Tem que ter sorte também, de vez em quando a maré tem que virar, tá? Mas o Cruzeiro fez uma belíssima partida, ganhou merecidamente e virou líder do campeonato, né? 30 pontos após 14 jogos, um aproveitamento sensacional até o momento, tá? Que siga assim. Inclusive, depois da partida, né, vendo aí o vídeo de bastidores e tudo mais, a gente vê como o Cruzeiro tem ali algumas lideranças muito interessantes. O Cássio, por exemplo, né, aparecendo cada vez mais como um jogador determinante ali, falando com o Cauã, parabenizando, falando com o grupo antes e depois da partida. A gente vê que é um atleta que realmente traz essa experiência, né, de muitos anos de Corinthians aqui,
e é um cara que é realmente uma liderança positiva para todo o grupo. Infelizmente, a gente não vai ter o Cássio na partida do final de semana, tá? Domingo agora, 4 da tarde, Cruzeiro e Juventude no Mineirão. No momento que eu gravo o vídeo, mais de 40 mil ingressos já vendidos. Tomara que a gente chegue à carga máxima, liberando 60 mil, né? Seria espetacular, inclusive. Mas o Cássio não pode jogar porque tomou o terceiro cartão amarelo, tá? Então, deve ser jogo para o Léo Aragão, né? Que faça aí uma grande partida, ele é o goleiro reserva, se precisar dele, tomara que nem precise, né? Mas se precisar que ele faça um grande jogo e mostre que pode ser essa alternativa ao gigante Cássio que está fora do jogo. Tá bom? Mas é, inclusive, é um único desfalque certo do Cruzeiro. O resto dos jogadores vão ser reavaliados, treinar ali, mas se nada de bizarro acontecer, todo mundo estará à disposição e, claro, né, o Kaique volta depois de cumprir a suspensão automática contra o Flu, tá? Então o Cruzeiro forte para tentar manter essa liderança. E para fechar aí sobre mercado de transferências, eu falei sobre a situação lá atrás do Matheus Gonçalves, né, que aparentemente não vai voltar a avançar, já era, Matheus Gonçalves não deve vir para o Cruzeiro mesmo, mas um outro jogador do Flamengo que foi especulado e tem até a ver com o Léo Aragão aí, é o Matheus Cunha, que é goleiro reserva do Flamengo, já tem mais de 50 jogos, inclusive, pelo time principal do Flamengo, é um goleiro de 24 anos. O contrato dele com o Flamengo termina em dezembro, tá? E aí vários setoristas noticiaram essa semana que o Cruzeiro estaria em contato ali com o atleta, buscando fazer um pré-contrato para que ele seja jogador do Cruzeiro a partir do ano que vem, tá? Então a ideia seria trazer o jogador sem custos, né? Você não tem que consultar o Flamengo, inclusive isso é bom, né? Não tem que pedir permissão nenhuma, é acertar com o staff do jogador, já que ele está a menos de 6 meses do fim do vínculo, acertou com o atleta e o staff, Matheus Cunha se apresenta ao Cruzeiro em janeiro do ano que vem. Isso ainda não está oficializado, tá? Mas é uma conversa que está acontecendo, então creio que existem negociações aí, e aí é uma oportunidade para o Léo Aragão provar que o Cruzeiro não precisa de outro goleiro, né? Vai ter chance de jogar, então depende mais dele do que de qualquer outra pessoa, tá? A outra alternativa para o Cruzeiro seria o Otávio, que é um goleiro mais jovem, até jogou a partida do Sub-20 para pegar ritmo, né? Ele ainda tem idade de júnior, mas quem deve jogar mesmo é o Léo Aragão, que faça aí um grande jogo. Tá? E sobre o Matheus Cunha, eu até acho um goleiro interessante, poderia ser um reserva adequado aí para o Cássio, mas vamos ver, né? Vamos ver se esse negócio realmente caminha, ainda não tem nada oficializado, então vamos aguardar, como diria o poeta. O que a gente teve de transferência fechada nessa semana foi o zagueiro Pedrão, né? Um empréstimo de quem já estava emprestado. O Pedrão estava emprestado pelo Cruzeiro ao Avaí, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, e aí apareceu uma proposta do Pafos. Pafos, que é um clube do Chipre, tá? Um clube importante lá do Chipre, inclusive, e o Cruzeiro acertou o empréstimo dele por um ano, então vai até o meio do ano que vem, tá? E o Pedrão, o Cruzeiro recebe 150 mil euros pelo empréstimo do Pedrão por essa temporada, e caso os cipriotas queiram adquirir o passe do jogador, o valor está fixado em 2 milhões de euros, 50% dos direitos. Os outros 50%, na verdade, ele é todo do Cruzeiro, né? 100% dos direitos são do Cruzeiro, mas 50% está fixado em 2 milhões de euros. Se eles gradarem lá do jogador, podem pagar esse valor e ficar com o Pedrão de forma definitiva. E aí o Cruzeiro mantém 50%, pensando numa valorização do atleta para o futuro, e eu achei que foi uma negociação bem satisfatória, né? Pedrão jogou 20 partidas pelo Avaí nessa temporada, então, assim, importante para ganhar cancha, é um jogador que já tinha chamado a atenção de outros clubes europeus, o Shakhtar já tinha mostrado interesse e tudo mais, agora vai jogar no Chipre aí, e esse clube, o Pafos, já teve lá Matheus Davó, já teve Aleph Manga, umas figuras assim, né, peculiares aí do futebol brasileiro. Então que o Pedrão seja bem sucedido por lá, tenha sucesso, tomara que jogue muito bem e possa virar dinheiro para o Cruzeiro ou voltar em uma condição melhor, né, para ser utilizado pelo nosso clube no futuro. Mas e o ponta? Nós não vamos contratar um ponta? Então, gente, era o Matheus Gonçalves o nome, não apareceu nada novo aí nos últimos dias, tá? Nenhuma novidade sobre atacante, sobre saída de jogador do elenco atual também nada. E o Lautaro, o Gamarra, o Wallace, tá todo mundo aí trabalhando à disposição do Leonardo Jardim, Rodriguinho, tá todo mundo aí à disposição. O Jardim utiliza da forma que achar mais conveniente, mas não tem nada concreto aí sobre saídas e tudo mais. Teve um papinho aí sobre o Caio Jorge, né? Uma especulação aí de que o Zenit da Rússia tá cheio do dinheiro aí, né? Querendo gastar aqui no futebol brasileiro.
teria interesse, mas parece que o Caio Jorge não está muito disposto, tá, a ir para a Rússia, e o Cruzeiro muito menos. O Cruzeiro não quer abrir mão do seu principal jogador, né? O principal jogador, assim, é o artilheiro, né? O Caio Jorge está com 12 gols no Brasileiro, é o principal goleador. O Matheus Pereira assumiu a liderança de assistências, né? Então, assim, o Cruzeiro não quer perder, abrir mão aí do jogador que está mais se destacando no momento, inclusive cotado para ser convocado por seleção. Então, o Cruzeiro está tranquilo. E até saiu uma informação lá na Central da Toca que a multa rescisória do Caio Jorge é de 100 milhões de euros, tá? Aí você fala, e para o mercado nacional e tudo? A multa é calculada no salário, gente. O Caio Jorge, a gente pode dizer que ganha aí um salarinho na casa do milhão, então ninguém vai pagar 2.000 vezes o valor do salário dele e nem 100 milhões de euros, tá? Pela multa rescisória, pode ficar tranquilo que o Caio Jorge não vai ser vendido. Se aparecer uma proposta realmente boa, claro que o Cruzeiro senta e conversa, pode pensar no caso, né? Pode dar aquela emocionada ali, mas eu acho muito difícil que aconteça, tá? Então, ó, tudo tranquilo, Caio Jorge segue à disposição, deve jogar aí nesse domingo e que a gente consiga uma boa vitória sobre o Juventude, né? Tudo que o Cruzeirense quer, ganhar do Juventude, afinal, como o Leonardo Jardim falou para os jogadores lá, o vídeo de bastidores mostrou, os 3 pontos contra o Fluminense fora de casa vale a mesma coisa dos 3 pontos contra o Juventude em casa. Inclusive, o Juventude vem com um cara que fez muita raiva na gente, que é o Gilberto, né? O Gilberto fez 2 gols pelo Juventude na partida aí durante essa semana do Campeonato Brasileiro. Então, é marcar bem, fazer um grande jogo, concentração até o máximo, a torcida fazendo a parte dela, jogando junto, que a gente ganha esse jogo, né? Vamos lá, fazer aí mais 3 pontos e pontuar cada vez melhor. Se os outros times vão ganhar, vão perder, dane-se. Vamos preocupar com o Cruzeiro e a cada rodada que a gente vence, a gente está mais perto do objetivo, que é a vaga na Libertadores. Mas se der para ser campeão, meu amigo, é claro que a gente quer, né? Quem vai falar para o Cruzeirense que ele não pode sonhar e que ele não pode ser feliz? Vamos ser felizes, vamos sonhar. O que a gente não pode é criar expectativa demasiada e depois se frustrar se eventualmente o título não vier. Ninguém te prometeu o título, tá? O Cruzeiro está falando, o objetivo é vaga na Libertadores. Então é isso que a gente tem que ter em mente, sem loucura, sem viagem errada, tranquilo, focado, ajudando o Cruzeiro sempre, tá? Para que a gente alcance os objetivos. Eu tô doido para ser campeão, mas calma. Ninguém é campeão brasileiro na rodada 15, né? Nem na 14. Para ser campeão vai ser lá na rodada 38. Então, meu povo, vamos aí, ó, despacito, jogo a jogo, tranquilinho, porque o trabalho está sendo bem realizado, os caras estão jogando muito bem, estão se dedicando, e desse jeito o Cruzeiro ele é muito difícil de ser batido. Se continuar assim, a gente vai fazer um grande campeonato. Tá bom? Se vai ser campeão ou não, deixa o futuro dizer. Tamo junto. Se inscreva aqui, deixa o like aqui no vídeo, hein? Se você não deu o like, seu dedo vai cair. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no Fala Cruzeirense, acompanha as lives aí toda terça-feira de Cadu e Pepa, as lives das super cabulosas, normalmente às quintas-feiras, os vídeos de Caio Fábio, grande Caio Fábio, bem, tá? E sigam ligados aí no Fala Cruzeirense, no 6x1, em todos os espaços. Se tem Cruzeiro, nós estamos aí. Demorou? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!